Programa aqui na 100.1 e também nas redes sociais da Rádio Cidade, do Hospital Evandro Ribeiro e também no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro. Falei de tempo, do frio, porque tem a ver o tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre frio e alergias, de pele, problemas respiratórios e até alimentos típicos da festa junina, já que também tá no clima. A gente vai bater um papo com a doutora Cristiane Valente, alergista. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Aninha. Imagina, doutora. Bom, vamos começar então falando, né, desse perigo do frio que costuma aumentar aí as alergias, né, doutora? E as queixas relacionadas a isso. Por que isso acontece, especialmente nessa época do ano? O frio, por si só, ele já é um gatilho para algumas alergias respiratórias, né? Ele faz vasoconstrição e aí isso, às vezes, leva o paciente a entrar numa crise de asma ou até essa mudança brusca que, principalmente aqui em Juiz de Fora, né? Durante o dia a gente tem um clima mais quente, à noite esfria muito. Essas mudanças muito grandes de temperatura, às vezes, levam a essa crise. O tempo mais seco também pode piorar o ressecamento das vias aéreas, né? Perfeito, doutora. E quais são essas alergias, né, respiratórias mais comuns nessa época do ano, principalmente, já que a gente está falando disso? Os que a gente mais vê crises são os casos de rinite e asma. A rinite são aqueles sintomas nasais, né, que espirros, coriza, congestão nasal. E a asma, que geralmente a pessoa já tem e ataca mais nessa época do ano, que é tosse, chiado, falta de ar, cansaço para respirar. São essas as mais comuns. Boa. E aí, doutora, vem aquela pergunta, né? O frio, ele causa essas alergias ou ele só atiça, né? Digamos assim, provoca mais essas alergias em quem já tem? Todas as alergias, elas são multifatoriais. Então, assim, muitos podem ser os gatilhos. A gente fala, às vezes, o gatilho é um quadro infeccioso respiratório, que também aumenta muito nessa época do ano. E, às vezes, só o frio em si é um gatilho. Ele não é uma causa, mas ele é um gatilho para essas crises respiratórias. Perfeito. Então, quem já tem alguma alergia do tipo, tem mais chance desses sintomas piorarem nessa época? Isso. É por isso que nessa época é muito importante a gente manter o tratamento preventivo. Tem gente que é alérgico, às vezes, a ácaro, fungo, enfim, outras coisas, e piora nessa época por conta do frio. E tem aquelas pessoas que a parte vasomotora, igual a gente fala, às vezes, rinite vasomotora, que ela é desencadeada bem pelo quadro do frio mesmo, Olha, sabe? Então, assim, a pessoa às vezes não tem problema com ácaro, não é uma pessoa alérgica, mas ela sente muito essa mudança de temperatura. Mas aí o tratamento preventivo, né, com corticoide nasal, enfim, ele também ajuda a evitar essas crises. Perfeito. Mas aí esses tratamentos, eles devem começar antes dessa época do ano, mesmo se a pessoa não tiver, digamos, esses sintomas, ou já pode começar agora, que já dá uma aliviada, doutora? Pode começar agora. Às vezes tem pacientes que a gente fazer o tratamento só na época do frio, resolve diminuindo as queixas e às vezes não precisa manter ao longo do ano. O importante de tratar é porque se a gente não trata, às vezes acaba evoluindo com complicações. Então, um paciente que poderia ter só um quadro de rinite que melhoraria rapidamente, ele às vezes evolui para uma sinusite, que aí precisa fazer antibiótico, corticoide oral, que é o que a gente tenta evitar quando faz o tratamento, né? Perfeito. Dá para evitar outras coisas também, doutora, para pelo menos diminuir esses sintomas, tipo ambiente fechado? O que dá para fazer mais? O ambiente fechado, ele aumenta muito a contaminação. Essa época do ano, todo mundo tende a estar mais em ambiente fechado. E aí isso aumenta a transmissão de vírus, bactérias, né? Contaminação. Por exemplo, escola. As crianças ficam resfriadas, aí todos dentro de uma sala acaba transmitindo. Então, dá preferência para lugares mais abertos, evitar aglomeração de muita gente no mesmo local fechado. Isso, com certeza, interfere. Perfeito. E para quem já tem esses sintomas, então, algumas alergias respiratórias, mantenha o tratamento, qualquer coisa, qualquer dúvida, procure um especialista. Exatamente. E às vezes alguns cuidados também além do tratamento, por exemplo, eu sempre reforço com os meus pacientes, chega essa época do ano, lavar as roupas de frio antes de utilizar, porque às vezes o paciente que tem alergia a ácaro, pega aquela roupa que ficou guardada o ano inteiro no armário. Coberta. A coberta que ficou guardada, isso aí lavar, colocar para arejar antes de utilizar, isso ajuda muito a evitar a crise também. Muito bom. Alguma coisa a ver com imunidade, doutora? Dá para passar também de dica para o nosso ouvinte? Tem alguma coisa a ver? A imunidade, fala que às vezes no frio o corpo trabalha mais para manter o controle, né? Então, assim, alimentação boa, se hidratar muito, que às vezes no frio, com o tempo seco, a gente não se hidrata tanto, né? Como no calor.
tentar manter a regularidade de sono, evitar se expor a temperaturas muito baixas. Então, durante a madrugada, aquele paciente que já tem um quadro de asma, por exemplo, evitar ficar saindo, né, na rua no período que esteja muito frio, também à noite. Isso pode ajudar. Perfeito. Agora vamos falar sobre a pele, né? Porque pele também pode causar, né, ter sintomas relacionados ao frio. Muita gente fala de ressecamento, coceira. Tem relação direta com o frio, doutora? Tem. O frio, o tempo mais frio e seco, a pele já fica mais seca. Outra coisa que as pessoas acabam fazendo muito, que é tomar banho muito quente no frio. A água muito quente, ela atrapalha a proteção natural da pele, né? Eu falo, igual você jogar uma água quente na panela para tirar a gordura, isso acaba acontecendo com a nossa pele também. Então, é muito importante tentar evitar que o banho seja muito quente. Tentar hidratar bem a pele ao sair do banho, imediatamente após o banho, hidratar. Usar sabonetes que já hidratem mais a pele, evitar aqueles que ressecam muito, né? Como, por exemplo, esses sabonetes bacterianos, eles acabam tendendo a ressecar mais, então evitar o uso contínuo deles, isso tudo ajuda a cuidar mais da pele. Perfeito. E a dermatite, ela também pode acontecer por causa desse período no frio, né? Piorar, digamos? Piora. Quem tem dermatite atópica, às vezes piora no calor pelo suor e às vezes piora no frio pelo ressecamento. Então, nos casos mais graves, é importante, às vezes, fazer terapias mais intensas, né? Como, geralmente, eu costumo prescrever terapia do pijama molhado para aqueles pacientes que fazem lesões mais importantes. É literalmente pijama molhado, Literalmente, doutora? Pijama molhado. A gente passa medicação, passa hidratação, umedece um pijama de algodão, de preferência branco, torce bem, ele uma aguinha morna, veste por cima, veste um pijama seco. Isso, às vezes, intensifica o potencial da hidratação da pele. Mas isso para aqueles pacientes que já têm uma dermatite atópica mais intensa, né? É um dos tratamentos que ajudam a cuidar da pele. Fora isso, assim, é mesmo beber muita água, porque a hidratação de dentro para fora também é importante, e retomar os cuidados com bastante assiduidade. Boa. Tem alguns cremes também, doutora, que eles costumam ser mais hidratantes, mais peguentinhos assim mesmo, né? Eles realmente são mais hidratantes, mais indicados para essa época do ano? Isso, a gente, quando... Primeiro que, assim, muitos cremes que os pacientes usam, às vezes, achando que são hidratantes, não são muito. Então, tomar cuidado com aquelas marcas que, às vezes, prezam mais por performar o paciente do que hidratar. Então, geralmente, a gente fala creme de farmácia, né? São aqueles cremes mais indicados para a pele que tem alguma questão de ressecamento. E existe diferença na composição. Então, a gente tem loção e tem creme. O creme, ele tende a ser mais grudento, né? Pegajoso e tudo. E para essa época do ano, o ideal é que o paciente utilize creme mesmo, entendeu? Bacana. Essa questão das roupas guardadas, né? Também pode causar alguma alergia na pele por causa dos ácaros? Pode. O ácaro fica ali acumulado, pode intensificar o processo de inflamação. E, além disso, alguns tecidos são piores também para quem tem dermatite atópica. Tecidos sintéticos tendem a irritar mais a pele, a própria lã. O ideal é que evite tecidos de lã. Eu falo para paciente que tem alguma questão da pele, dá preferência para tecido 100% algodão. E sempre lavar antes, mesmo que seja uma roupa nova, aliás, principalmente sendo uma roupa nova que vem de loja, lembrar que essa roupa fica ali em estoque, na fábrica, em produção. Então, sempre lavar antes de utilizar a primeira vez. Maravilhoso. Agora, vamos passar para a outra parte, né, do nosso programa de hoje, doutora, que são os alimentos das festas juninas. Eu já imagino quais a gente vai falar aqui, mas por que eles costumam causar tanta alergia, assim? Principalmente, acho que em criança, né, doutora? Sim. Tem alguns alimentos mais comuns? Tem. Na verdade, assim, o mais comum mesmo são leite, ovo e trigo, né? Esses que a gente mais vê. A questão é que os pacientes que têm alergia a leite, ovo, eles já tendem a ter um cuidado durante o ano todo. Agora, aqueles pacientes que têm alergia ao amendoim, durante o ano não é uma preocupação que assusta tanto, porque às vezes não é um contato tão frequente. Mas nessa época do ano, né, que a gente vê vários doces que têm essa composição, o amendoim, ou até mesmo o milho, que não é tanto comum, mas também pode acontecer, acaba
que às vezes está escondido em algumas coisas. Então, o que eu reforço é sempre o cuidado do paciente, da família, né? Perguntar ativamente. Então, não tô vendo, acho que não tem. Não, pergunta, porque às vezes tem uma quantidade muito pequena, ou faz na mesma panela, ou esquenta na mesma panela, e se não perguntar, às vezes pode ter uma reação, né? E às vezes está num ambiente de festa, de evento, que acaba sendo mais complicado. Verdade. Uma dúvida minha, doutora, que a gente já nasce com alguma alergia alimentar ou a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida? As duas coisas podem acontecer, tá? A gente já tem uma predisposição genética à alergia. Então, às vezes, até o fator familiar, de ter uma herança, né, de pais alérgicos, isso aumenta a chance. O paciente com a própria dermatite atópica, o bebê com dermatite atópica, ele acaba tendo mais facilidade de desenvolver alergia alimentar. Então, é comum que na criança, quando ela começa a introdução alimentar, ela apareça ali algumas alergias. Mas ao longo da vida, mesmo quem já consumiu por muito tempo, pode aparecer também. Então, aqueles pacientes, por exemplo, o camarão, que é mais famoso na vida adulta, né? Consumia quando criança, ficou muitos anos sem consumir, depois volta a consumir, isso pode acontecer de lá na frente ter uma reação. Depende muito do sistema imunológico, ele muda o tempo todo durante a vida, né? E se você está vivendo, às vezes, algum momento de alguma doença que leva a algum gatilho, por exemplo, doenças autoimunes, que podem levar gatilho do sistema imunológico, isso pode, sim, gerar lá na frente uma alergia. Ninguém está imune a desenvolver, mas é menos comum aparecer na vida adulta. Boa. E quais são os sintomas mais comuns dessa alergia alimentar? Mais comum a urticária, né? Fazer aquelas bolinhas vermelhas na pele. Inchar a boca, o olho pode acontecer. Pode ter quadro de tosse imediatamente após ingerir. Então, às vezes, o importante é que geralmente a pessoa está bem e comeu é imediato. Às vezes a pessoa fala, no dia seguinte aconteceu. Isso é muito raro de ser alérgico, alergia alimentar. A alergia alimentar, ela tende a ser na primeira hora após a ingestão, tá? Então, urticária, edema de olho e boca, vômito, tosse e até mesmo sensação de desmaio nos casos mais graves. Às vezes a pessoa fica mais molinha, assim, tendendo a desmaiar. Doutora, tô lá na festa junina, comecei a ter um desses sintomas. O que eu devo fazer para evitar, para parar com sintomas, procurar um médico logo? O que deve fazer? O paciente que já é sabidamente alérgico, o ideal é que ele tenha sempre com ele o plano de ação para alergia alimentar, né, que é o que a gente orienta. Então, o paciente vai andar com os medicamentos que o médico prescreveu, se for o caso também a caneta autoinjetora de adrenalina, que é o que de fato salva a vida do paciente, né? Se a pessoa está perto e vendo uma situação de alergia, primeira coisa é perguntar, tem um plano de ação? As medicações estão com você? E administrar aquelas medicações imediatamente, né, de acordo com a orientação do plano. Se não tiver nenhuma medicação, aí é procurar imediatamente o pronto atendimento mais próximo. Eu falo, não é para ir no preferido, porque às vezes fica muito longe. A alergia alimentar é coisa imediata e grave. Então, procura o lugar mais próximo, recebe um primeiro atendimento e, se for necessário, depois procura outro local. Boa. Isso em todos os sintomas, em qualquer sintoma de alergia alimentar, doutor? Ou tem algum mais que chama a atenção? Então, a anafilaxia, né, que são os sintomas graves, é quando a gente acomete 2 ou mais órgãos associados àquela alergia. Então, se o paciente de imediato aparece com 2 órgãos acometidos, por exemplo, a pele com urticária e começa a vomitar, ou a pele começa a tossir, isso já mostra que é uma reação mais grave. E aí a gente precisa de um atendimento muito imediato. Se for um sintoma de uma bolinha vermelha na pele, dá para procurar ver se alguém tem algum antialérgico para iniciar imediatamente. Lembrando que a primeira medicação, em caso de anafilaxia, que são esses sintomas graves em 2 ou mais órgãos, a primeira medicação é a adrenalina. Então, isso não vai ter numa festa se a pessoa não estiver portando a caneta autoinjetora. E aí, por isso que precisa ir correndo para uma emergência, entendeu? Ótimo. Já que a senhora falou, né, sobre antialérgico, tem muita gente que toma aí sem saber consequência, tem alguns que dão sono, dá aquela baqueada assim, sempre com prescrição médica. Então, o antialérgico, o ideal é usar os que não dão sono, que a gente chama de segunda geração, que são os mais modernos, né? Ele até não tem tanto problema que a pessoa faça por conta própria, não. O que a gente orienta de não fazer por conta própria são os corticoides, que tem gente que chama de antialérgico. Então, prednisolona, isso não é antialérgico, isso é corticoide. Esse sim deve ser só com prescrição. Os outros antialérgicos até não tem problema ser não. Você perguntou de antialérgico nessa parte da comida e eu lembrei de uma coisa. Tem muita gente que fala assim, não, eu tomo antialérgico e como normalmente. Isso não se faz,
tá? Porque isso não é capaz de prevenir uma reação grave de acontecer. Então, não é para tomar antialérgico e comer aquilo que sabidamente tem alergia. É para não comer e, caso aconteça, entrar com a medicação. Mas isso não se faz, tá? Perfeito, doutora. E em caso de dúvida, em caso de sintomas, procurar também um especialista. Com certeza. Você sabe que tem alergia alimentar, tem que ter o especialista até para poder ter esse plano de ação, para poder agir melhor se caso tenha uma reação. Maravilhoso. Ó, para você que ainda ficou com alguma dúvida, envie esse programa para quem aí, você sabe, que tem alergia, vai curtir festa junina, ou aquela galera riniteira, né, doutora, Isso. que vive com o nariz vermelho aí nessa época do ano. Manda o programa vai ficar salvo no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro e pode te ajudar aí, pode ajudar muita gente nessa época do ano, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, doutora Cristiana Valente. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até. Saúde Cidade volta na próxima quinta, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.